Olá, turminha! Espero que todos vocês estejam bem. Vamos lá para mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar sobre a América Portuguesa, ou seja, a colonização do nosso país. Então, peguem seus assentos e senta que lá vem história. No princípio, né, assim que os portugueses chegaram aqui no nosso território, eles deram o nome, né, de Ilha de Vera Cruz. Depois passou a ser chamada de Terra de Santa Cruz e durante um bom período, né, o nosso país ele ficou meio que esquecido pelos portugueses, porque logo de cara eles não encontraram nenhum objeto que pudesse ser rentável, porque na verdade eles estavam atrás das chamadas especiarias, que nós já vimos, e também estavam atrás de metais preciosos, como o ouro, prata, né? Que eram artigos que eram extremamente vantajosos. Então, na verdade, eles queriam só ocupar esse território, né, expandir os domínios do reino português, e acabou, né, deixando por três décadas, durante 30 anos, sem nenhum posto, né, sem nenhum povoado certo aqui no nosso território. E durante esse período, o comércio com o Oriente era muito mais lucrativo. Para poder garantir a posse das terras brasileiras, os espanhóis e os portugueses assinaram vários acordos, porque eles foram os primeiros a se lançarem nas expedições marítimas, né? Tanto que o Portugal chega às Índias e Cristóvão Colombo chega aqui às Américas, né? Navegando sentido ocidente. O objetivo dele era chegar ao Oriente, só que ele não esperava chegar aqui no continente, né, americano. E aí, para poder garantir a posse dessas terras só entre esses dois países, o que eles fizeram? Assinaram vários acordos. Um deles foi o Tratado de Tordesilhas, que recebeu esse nome, né, Tratado de Tordesilhas, porque foi assinado na cidade espanhola de Tordesilhas. E a justificativa disso era dividir as terras entre Portugal e Espanha, sobre as bênçãos da igreja, né? Porque foi firmado todo esse acordo com a presença do Papa na época. Aqui, né, nessa imagem a gente observa a chegada, né, dos europeus aqui no território brasileiro, e a gente percebe que ele já era povoado, né, que eram o homem americano, o nativo americano. Um dos primeiros produtos que começam a ser explorados no nosso país, que era um produto rentável na época e deu origem ao nosso país, né? O nome do nosso país, que é Brasil, é a extração do pau-brasil. Existe uma grande quantidade dessa árvore aqui no nosso território, desde o litoral norte até o litoral sul. Eles se concentraram mais na região do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte. Era um monopólio praticado pela colônia portuguesa. O que seria um monopólio? Só os portugueses que faziam essa extração dessa madeira. E a gente já vai ver por que eles queriam tanto essa madeira. Eles utilizavam a madeira tanto para construção de móveis como navios, porque em Portugal eles criaram uma escola de navegação, que era a Escola de Sagres, né? E construíam as caravelas, que era a embarcação mais rápida da época, e precisavam de madeira para isso. E também a casca do pau-brasil era utilizada para atingir tecidos. Então, estava começando as manufaturas, né, de tecidos, e essa extração do pau-brasil, a casca do pau-brasil, ela tinha uma cor avermelhada e dava, assim, uma cor muito bonita para os tecidos da época, né? Para evitar as invasões estrangeiras, porque ninguém respeitou o Tratado de Tordesilhas, né? Nenhum dos outros países europeus respeitou esse Tratado de Tordesilhas, então teve várias invasões aqui no Brasil por franceses, holandeses, né? E para poder vigiar essas terras, foi montadas essas feitorias. Para a extração do pau-brasil, era utilizado o trabalho do indígena por meio do escambo. O que seria esse escambo, professora?
Esse escambo era assim, os indígenas derrubavam, né, a árvore, carregavam essa madeira até os navios em troca de bugigangas, né, que para os europeus eram bugigangas, mas para o índio eram artigos preciosos que eles não tinham contato, né, como espelhos, roupas, né, objetos que para eles eram muito valiosos, mas que para os portugueses não valiam nada, né? Então, o espelho era um objeto até mágico, era visto como um objeto mágico pelos indígenas, pelo o habitante do território brasileiro. Aqui no nosso país, como em todo as colônias, foi introduzido um sistema mercantilista, né, mercantilista por causa de mercado, chamado Pacto Colonial. Então, vamos observar aqui essa imagem. A gente vê o rei sentado no seu trono e uma gaiola. E dentro dessa gaiola, quem que a gente observa? O Brasil. Então, essa imagem deixa claro que por esse pacto colonial, o Brasil estava preso a Portugal, né? Por esse laço de dominação que recebeu o nome de pacto colonial. Vamos entender como é que funcionava isso. Era um acordo, então esse pacto colonial era um acordo entre o país dominador, que era Portugal, e o país dominado, que era a colônia, que era o Brasil, né? Vamos falar do Brasil especificamente. Então, a metrópole, que era Portugal, vendia os produtos manufaturados e equipamentos para a colônia, né? Então, a colônia não poderia ter nenhum tipo de manufatura aqui no Brasil, na colônia. O que seriam essas manufaturas? Empresas que fizessem ferramentas, tecidos, né? Não podia ter nada disso. O vidros, eles eram obrigados a comprar de Portugal. Em contrapartida, a colônia, que era o Brasil, vendia seus produtos agrícolas tropicais para a metrópole. Só que nesse acordo de compra e venda, sempre quem ganhava era a metrópole. Por quê? Porque vendia seus produtos muito mais caros para a colônia e comprava da colônia os produtos muito mais baratos. E essa colônia, pelo pacto colonial, só podia ter relações comerciais, só podia praticar o comércio com a metrópole, né? Então, essa colônia ela tinha uma economia especializada, ou seja, primeiro foi o pau-brasil. Quando se esgotou o pau-brasil, eles pensaram em outro produto para poder explorar a colônia. Ela dependia de investimentos externos, então a metrópole que mandava para a colônia os recursos que ela necessitava, né? Ela era dependente do mercado externo, ou seja, dependia da metrópole, dependia de Portugal, e uma mão de obra compulsória, que era a mão de obra escrava, né? Então, essa política do pacto colonial era uma característica do Estado mercantilista. Quem foram esses estados mercantilistas? O exemplo disso, Portugal e Espanha. Aqui é uma árvore de pau-brasil da época, então essa casca aqui tinha, quando fervida, ela tinha uma cor avermelhada que eles usavam para tingir tecido, né? E a madeira para fazer móveis e embarcações. Esse daqui é um mapa da época, né? Que como eles não tinham muitos recursos para fazer os mapas, as cartas cartográficas, né, da época, então, o que eles faziam? Eles ilustravam os mapas com imagens para poder fazer uma localização do território. Mas por que a colonização do Brasil? Né? Por que eles resolveram colonizar o Brasil? Porque durante 30 anos o Brasil ficou meio que esquecido pelos portugueses. Primeiro, para conter as invasões estrangeiras que não respeitaram o Tratado de Tordesilhas. Se eles não povoassem, eles iriam acabar perdendo. Então, como que eles começaram esse processo de colonização? Pelo litoral, que era, né, o mais fácil, o contato mais fácil com a metrópole, que era Portugal.
precisavam procurar algum produto que fosse rentável, né, que desse dinheiro, que desse lucro. E naquela época, o ouro branco era conhecido como o açúcar, né, que tinha um valor de mercado muito alto. A coroa portuguesa não queria gastar muito dinheiro nesse processo de colonização, né? Então, o que ele resolveu fazer? O que o rei de Portugal resolveu fazer? Bom, eu preciso colonizar, porque se eu não colonizar, eu vou acabar perdendo. E aí, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu entregar esse projeto de colonização do nosso país para outras pessoas. De que maneira? Né? Vamos ver como é que foi. Então, em 1532, Martim Afonso de Souza fundou a primeira vila, o primeiro núcleo colonial no nosso país, que foi a Vila de São Vicente, que fica no litoral paulista, né? Todo mundo gosta de descer lá para o litoral na época do calor. E ele vai implantar, né, o primeiro sistema agrícola aqui de exploração e de exportação no nosso país, que foram a cana-de-açúcar, os primeiros engenhos de açúcar. Em 1534, o rei de Portugal dividiu o Brasil em capitanias hereditárias, que vocês já devem ter visto. Eram 15 faixas extensas de terra. Então, como é que funcionava isso, galerinha? Ele não tinha dinheiro, né? Ele não queria gastar dinheiro para colonizar aqui. Para a gente poder montar uma empresa, a gente precisa de dinheiro. Então, qual foi a saída que ele encontrou? Eu vou dividir o território brasileiro em partes, né? E vou doar essas terras para quem quiser ir lá montar uma empresa que possa vir a dar lucro. Naquela época era o açúcar, né? Então, montar engenhos de açúcar aqui, começar a plantar as canas de açúcar para poder render, né? Então, ele doa para a pequena nobreza e para alguns comerciantes, né, amigos? Esse pessoalzinho recebeu o nome de capitães donatários. Por que capitães? Porque eles iriam ser responsáveis por esse território e iam receber uma carta de doação. Por isso que eles eram chamados de donatários, os donos daquele pedaço de terra. Mas lembrando que para eles receberem isso, eles tinham uma série de regras que eles tinham que cumprir, inclusive pagar uma parte, né, dos lucros, dar uma parte dos lucros dele em pagamento de impostos para o rei de Portugal. Não era assim de graça, não. Então, o rei, né, dividiu todo o território brasileiro, todo o litoral brasileiro, em capitanias, né, hereditárias, por quê? Porque era passada de pai para filho o título de donatário, né? Desde o norte do país até o sul foi dividido o território brasileiro em capitanias. Então, o dono dessa capitania recebia uma carta de doação, que era o donatário, ele não podia doar e nem vender a capitania. Ele podia dar concessão de terras. Então, por exemplo, como ele recebia um grande lote, ele podia dividir esse lote e deixar parentes, amigos, né, ocupando esse território, é lógico, mediante pagamento de taxas, de impostos. Tinha uma carta floral, que eram os direitos do donatário, onde ele tinha, né, não só direitos, mas também tinha deveres. Então, ele poderia doar as Sesmarias, que nem eu falei para vocês, que eram grandes lotes de terra. Ele podia escravizar os índios, exercer a justiça e explorar as riquezas. Então, ele recebia aquele lote de terra, ele iria ser responsável pelaquele lote de terra. Ele não podia passar para outras pessoas, mas aquele lote ele poderia dividir entre eles e fazer doações desde que a pessoa para quem ele doasse pagasse, né, fizessem a terra produzir. Ele podia extrair riquezas daquele lote que ele recebia, né, mediante também a pagar as taxas para o rei de Portugal. Qual é o seu dever? Pagar o imposto ao rei, que era 1/5 de tudo que ele conseguisse arrecadar, né, tudo aquilo que fosse explorado, e fundar vilas. Tanto que a Vila de São Vicente, ela ocupava um vasto território, incluindo aqui a nossa região de São Paulo também, pegando todo o litoral paulista.
mediante as dificuldades de vir para um território completamente hostil, né? Que aqui, o Brasil, ele era conhecido lá na Europa, em Portugal, como o Quinto dos Infernos. Era um lugar completamente hostil para eles. Tinha que derrubar a mata, tinha que entrar em conflito com os índios, porque os índios não iam abrir mão das suas terras assim facilmente, né? Eles tinham que implantar uma economia. E você não planta cana-de-açúcar hoje e amanhã você já colhe, já está moendo, já está fazendo o açúcar. Leva um tempo para tudo isso. Então, isso requer tempo e requer dinheiro. E muitos não estavam afim de vir para cá, né, para um ambiente completamente hostil, que o lucro não ia ser imediato, ia demorar um pouquinho. Então, as únicas capitanias que prosperaram foram a de Pernambuco e a de São Vicente, né, que introduziram a produção do açúcar e acabaram prosperando. As outras teve capitão que nem aqui veio tomar posse das suas terras, tamanha era o desinteresse. E nessas capitanias foi montado, né, essa economia açucareira, que era o engenho de açúcar. Era um sistema de plantation. Como que era esse sistema de plantation? Eram grandes propriedades agrícolas, né, grandes fazendas. E essas fazendas eram ocupadas pela Casa Grande, que é onde ficava o dono do engenho, né, o senhor das terras e sua família. A senzala, onde ficavam os escravos. Primeiro tentou-se escravizar os indígenas, só que a escravidão dos indígenas não deu muito certo por causa de N fatores, né? Uma que o indígena ele conhecia o território, então as fugas eram muito mais frequentes. A própria igreja condenava a escravidão do índio, mas não do negro, então a gente vê aí, né, uma inversão de valores muito grandes. A moenda, essa moenda é onde ficavam os fornos, aonde o açúcar era derretido, né? Quem já fez calda de pudim, que pegou o açúcar e derreteu, era mais ou menos parecido com isso. A casa de purgar, onde depois que o açúcar foi derretido, né? Depois que foi moído e derretido, eles iam ficar lá endurecendo. A capela, a influência da religião na nossa colonização também foi muito grande, e os canaviais, que era onde era plantado e colhido as canas de açúcar. Quem era a população que ocupou, né, que começou a ocupar o nosso território? Era uma população, né, uma sociedade rural, então eles viviam no campo, nessas fazendas produtoras de cana-de-açúcar. Patriarcal, porque patriarcal, quem mandava em tudo, na família, em tudo era o pai, e a palavra do pai era a palavra final. Hierarquizada, dividida em classes sociais, né? Então tinha o senhor de engenho e sua família que estava no topo dessa pirâmide, depois vinham alguns trabalhadores livres e por baixo de tudo estavam os coitados dos escravos, né? Esse grupo intermediário que eram os homens livres, que eram os feitores, os mestres de açúcar, os lavradores, né, os mercadores e os artesãos. Por quê? Como era uma sociedade agrícola, tinha que ter uma produção agrícola também, né? Não iam viver só do açúcar. Então, tinha algumas fazendas criadoras de gado, que até o gado ele era utilizado não só para poder transportar as cargas, né, os carros de boi, como também para poder alimentar a população, que era o consumo da carne, né? E por baixo, né, de tudo vinham os escravos, que era a maioria da população. Né? Esses escravos vinham principalmente da África, né, do comércio de escravos, que foi um comércio muito rentável também. Aqui era uma imagem da época, uma gravura da época, né? Que foram a fundação da Vila de São Vicente, então tinha toda uma cerimônia religiosa. Primeiro se colocava o símbolo da igreja, da dominação da igreja no nosso continente, que nós fomos colonizados por Portugal, e Portugal era um país católico. Então, a influência da Igreja Católica no nosso território era a igreja oficial, né? Então, vamos lembrar um pouquinho do absolutismo. Se o rei era católico, ele obrigava todos do seu país a ser católico também. Então, essa imagem mostra
o início da colonização do nosso país, né, da fundação da Vila de São Vicente. E quais foram os problemas enfrentados pelas capitanias que acabou não dando certo? Falta de dinheiro, que muitos donatários recebiam, né, esses lotes, mas não tinham dinheiro para investir. Então, para você montar qualquer negócio, você precisa de dinheiro. O próprio sistema de transporte da época, então as embarcações mais rápidas naquela época era a caravela, movida a vento. Para vir para cá, para vir de Portugal, da Europa para cá com as ferramentas, levava-se muito tempo, né? O sistema de comunicação era muito difícil, não tinha essa internet da época, não tinha WhatsApp, não tinha Face, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Então, eles tiveram que entrar em atrito com os índios. Vocês acham que os índios, né, os donos da terra, iam entregar de mão beijada, assim, o território para os portugueses, que fingiram-se de amigos, mas depois começaram a roubar suas terras, a entrar em guerras com eles, a transmitir doenças para eles, né? E muitos estavam interessados em vir explorar as terras para descobrir metais preciosos, que era ouro e prata, que era mais fácil, né, de dar dinheiro. Você explora o ouro e a prata, paga o quinto para o rei de Portugal e fica com o restante. E não era assim, né? Não conseguiram encontrar logo de cara ouro e prata. E eles acabaram se desinteressando, então, pelas dificuldades de vir aqui implantar um negócio no Brasil, né? E além de tudo, ia demorar para conseguir ter lucro novamente, recuperar o dinheiro que eles investiram. Então, como o sistema de capitanias não estava dando certo, né? Não estava funcionando, o rei de Portugal, percebendo que ele podia perder as rédeas da situação, ele resolveu centralizar mais, né? Porque quando ele dividiu o território brasileiro em capitanias, então cada donatário ele era responsável pela sua capitania e manter a justiça na sua capitania, né? Como se fosse na época da Idade Média lá do feudalismo, que cada senhor feudal mandava no seu feudo. Era mais ou menos parecido com isso. E aí o rei de Portugal percebeu que ele estava perdendo um pouco o controle. Então ele resolveu centralizar a administração, né, no seu comando. E para isso ele precisava de uma pessoa para gerenciar os negócios aqui, né, controlar os capitães donatários, controlar os negócios. Mesmo porque, que nem a professora falou, muitos donatários não vieram tomar posse lá, as suas capitanias ficaram lá abandonadas, entregue a Deus dará. Aí ele manda para cá, né, um governo geral. Então ele implanta um governo geral, que seria a sede do rei, né, de Portugal aqui no Brasil. E vai escolher como sede Salvador. Então a primeira capital do Brasil acaba sendo Salvador, na Bahia. Ele vai organizar um regimento, né, que é um conjunto de regras, como se fosse umas leis que iriam funcionar aqui para as colônias e que todos os donatários também, todas as pessoas que vieram para cá para povoar, deveria respeitar. O primeiro deles foi Tomé de Souza, que foi o primeiro governador geral. E esses governos gerais eram homens de confiança do rei, né, da nobreza portuguesa. Ele definia as relações entre os colonos e os indígenas, né, para tentar ter uma política de boa vizinhança, né, sempre encarando o indígena não como uma pessoa, com uma cultura, né, como um ser. Então, eles eram considerados selvagens, primitivos, não respeitaram a cultura deles em momento nenhum. E esse governo geral também ia regulamentar o processo de exploração do território brasileiro, né? Então, eles vai incentivar o desbravamento do território brasileiro no sentido do interior. Então, o processo de povoamento começou pelo litoral e o governo geral tinha a missão de expandir esses domínios portugueses pelo interior. Ele também ia controlar as regras de comércio e autorizava o uso de armamentos para a defesa dos engenhos e da própria colônia, né? Então, montar uma espécie de um exército aqui, né, de soldados para poder controlar as invasões. Aqui eram imagens da época, vocês percebem, né,
os indígenas, então tenta-se um contato amistoso com os indígenas, né, mas sempre tendo aquilo como o europeu era superior, a cultura do europeu era superior, não se valorizou em nenhum momento o indígena como um ser que tinha sua cultura própria, que tinha o seu território, que vivia da terra, tinha seus costumes, né? E tinha os auxiliares do governo geral, que era o provedor-mor, que cuidava da fiscalização e da cobrança de impostos, que era a parte que ia para o rei de Portugal, que era o quinto, o ouvidor-mor, que administrava a justiça. Então, o provedor-mor cuidava mais da parte da economia. E o ouvidor-mor da justiça. O capitão-mor, que organizava a defesa contra piratas invasores e também captura de índios, massacre dos índios, né? Então, existia essa hierarquia para poder auxiliar o governo geral a administrar. Foram criadas também as câmaras municipais, governadas pelos homens bons, né? Percebam, né? Entre aspas, homens bons. Quem eram esses homens bons? Eram homens de confiança do governo geral. Eram aqueles homens que estavam, né, ligados diretamente com o rei de Portugal e com o governo geral. O voto para essas câmaras municipais era restrito aos donos das terras, então aos donatários e seus familiares, e escravos e outros estavam excluídos, né, disso. E os escravos, coitado, nem cidadão era considerado. E isso fez com que criasse na colônia um clientelismo, ou seja, troca de favores. Você quer ser meu amigo? Então tá, o que você me oferece em troca? Então, esse clientelismo faz parte da política do Brasil desde a época da colônia. Então, esse clientelismo já veio na época do processo de colonização, que hoje em dia ainda faz parte da política brasileira. Ah, você quer meu voto? Então tá, o que eu vou ganhar com isso? Ah, você quer ser meu aliado? Tá, o que eu ganho com isso? Né? Então, sempre aquela troca de favores. Como é que funcionava, então, esse cronograma administrativo da colônia? Aqui em cima estava o governador geral, né, que acima dele só era o rei de Portugal. Depois vinha os seus auxiliares, que era o provedor-mor, da cobrança de impostos, né, a parte econômica. O ouvidor-mor, que era como se fosse o juiz da época, os tribunais de justiça. E o capitão-mor, que era encarregado da defesa. Depois vinham os donatários, que eram os donos das capitanias, né, que recebia o título, né, de capitão, os governadores das capitanias e as câmaras municipais. Esse processo de colonização criou uma atitude de autoritarismo sobre as terras e as pessoas. Então, o dono da terra, ele se considerava não só o dono da terra, mas de tudo que estava na terra, da vida das pessoas, das pessoas. Então, se ele matasse, nada acontecia com ele, porque ele estava acima da lei, do bem e do mal. Essa forma de colonização faz surgir uma coisa chamada mandonismo local. As terras é minha, eu mando, eu faço, eu aconteço, e nada acontece comigo. Definiu também uma política do nosso país, que prevalece até os dias de hoje, como a professora já falou, pelo predomínio dos latifundiários. O que é latifúndio? Latifúndio são terras, então são os grandes proprietários de terras, né? E a grande concentração das terras nas mãos de poucas famílias. Então, ou seja, é pouca gente com muita terra e muita gente sem terra nenhuma. E isso é uma característica até hoje. Aí hoje a gente está vendo o preço do arroz está lá em cima, o preço da farinha está lá em cima. Por quê? Porque desde a época da colonização não houve-se uma política destinada a abastecer o povo da colônia, o povo do Brasil futuramente. Então, visava-se o lucro. E o lucro é o quê? É vender para outros países, é exportar para outros países. A professora, para preparar essa aulinha, ela consultou algumas fontes bibliográficas, a Nova Escola,
as imagens que a gente foi mencionando aqui, Repensando o Pacto Colonial, a Infoescola e toda a matéria, além, é claro, do livro que a gente utiliza, que é Sociedade e Cidadania, de Alfredo Boulos. Aqui uma reflexão para a gente. Antigamente, as grandes nações mandavam seus exércitos conquistar, e o nome disso era colonização. Hoje, as grandes nações mandam suas multinacionais conquistar mercados, e o nome disso é globalização. Mas a gente continua ainda sendo um país dominado pelo mercado estrangeiro, pobre culturalmente, pobre economicamente, e só quem pode mudar esse cenário são vocês. Então, eu acredito em vocês, eu acredito na escola pública e vamos fazer as nossas atividades, não vamos desistir, por mais difícil que seja. Bons estudos e eu vejo vocês na próxima aula. Beijinhos de luz e até mais.